Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 3. Geração sem pecados? Pai, eu oro pelas amigas que me ouvem. Que em nome de Jesus possamos entender que o nosso coração precisa do Senhor, precisa de restauração, precisa de cura, precisa de arrependimento genuíno. Pai, nos ensina a caminhar segundo os preceitos da Tua Palavra e entender que o Teu amor é infinitamente maior daquilo que podemos imaginar. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. Esta geração moderna está cheia de pecados, em total depravação e perversão e decadência da moral e dos bons costumes, e agindo com total descaso com as leis morais de Deus. Isso é notório, a tal ponto que devemos perguntar: aonde foi parar o pecado? Notem que a palavra pecado perdeu força no mundo há muito tempo e vem perdendo força dentro da Igreja do Senhor Jesus. Porém, essa causa nunca perdeu a relevância por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas e, no demais, pelas Sagradas Escrituras. A verdade é uma só. Nossa cultura declarou guerra contra a culpa. Seu conceito é considerado medieval, obsoleto e improdutivo. É fato que essa geração encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele. Como iremos retirar a culpa de nossa sociedade? A resposta é mais simples que a pergunta. Só retiraremos a culpa da sociedade se retirarmos o pecado. A culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Assim como a dor, a culpa é um mal necessário. Sem dor, você se queimaria sem saber, se cortaria sem saber, sangraria sem saber. Sem a culpa, você peca e sem haver o desejo de mudanças. Se banirmos a culpa com a ideia de jamais confrontar, iremos fazer o pecador sempre se sentir bem, mesmo estando no ato de pecado. A linha é tênue. Sem culpa, não há pecado. Sem pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há evangelho. Sem evangelho, não há salvação. Percebeu a seriedade nisso? De fato, é muito sério meu diagnóstico. A culpa não é mais tratada seriamente. O pecado hoje é tratado como doença e não como depravação. Não lidar com a culpa é o mesmo que prender um assassino e seu advogado dizer no tribunal que, antes de tudo, ele deve ser tratado como vítima da sociedade, levado ao crime pelas suas desvantagens econômicas, sociais e por sua ignorância. Atualmente, no Brasil e nos Estados Unidos, é possível cometer o pior de todos os crimes e se safar. Basta alegar um distúrbio emocional. No entanto, os criminosos não são os únicos que usam tal desculpas para se livrarem das consequências de seus erros. Milhões de pessoas de todas as camadas sociais estão usando táticas semelhantes para se desculparem por seus erros. A seriedade de tratar o pecado como doença. Talvez a maneira mais fácil de escaparmos da culpa é classificarmos cada pecado do ser humano como uma espécie de doença. Alcoólatras e viciados em drogas recebem tratamentos clínicos por causa de sua dependência química. Crianças que afrontam as autoridades podem se livrar de qualquer crime por simplesmente serem crianças. Hoje, até mesmo um homem que abandona a família e passa a viver uma vida promíscua com prostitutas deve ser tratado como um doente, pois é viciado em sexo. Ultimamente, todos os problemas da sociedade podem ser explicados e classificados como doenças ou fobias. O que antigamente denominava-se por pecado, hoje é somente uma doença. Então, todo tipo de imoralidade, maldade, distúrbios, frutos de um coração depravado e sem Cristo, podem e devem ser classificados como distúrbios, doenças ou fobias, mas nunca como pecado em si. O comportamento de um criminoso, todos os tipos de paixões impróprias ou qualquer vício imaginável são passíveis de desculpas se receberem o rótulo de desequilíbrio, distúrbio ou doença. Já é um consenso entre o Conselho de Psicologia em receber em seu currículo as novas doenças psicossomáticas. Vai aí uma listinha.
Transtorno de conduta. Trata-se de um padrão persistente de conduta no qual são violados os direitos básicos dos outros e as principais normas e regras sociais apropriadas para a idade. Transtorno de posição de desafio. Trata-se do padrão de comportamento negativista, hostil e desafiante. Transtorno de personalidade histriônica. Trata-se do padrão difuso de emocionalidade excessiva e busca de atenção. Transtorno de personalidade antissocial. Trata-se do padrão de comportamento irresponsável e antissocial que começa na infância e no início da adolescência e continua pela idade adulta. Analisando esses novos distúrbios, doenças ou fobias que pude perceber que a obra do Espírito Santo transforma tudo isso. E isso tudo que a sociedade moderna chama de distúrbio e doença, a Bíblia ainda chama de pecado, queda e falha de caráter. E o que é mais triste é que isso hoje em dia começa em casa. Muitos pais, influenciados por psicólogos e tais diagnósticos, se recusam a dar a disciplina correta aos seus filhos com a desculpa de que se trata de uma criança doente ao invés de rebelde e que começa a manifestar um enorme desvio de caráter. Um escritor disse que a abordagem do comportamento como doença tem oprimido tanto essa sociedade que tem deixado todos confusos. Por isso, estão fazendo novas leis que inocentam tais falhas por se tratar de doenças difusas. Pior que isso é o rápido aumento das pessoas que sofrem tais novas doenças. A indústria da terapia claramente não está solucionando o problema que as escrituras chamam de pecado. Em vez disso, simplesmente convencem multidões de que estão desesperadamente doentes e, portanto, não têm do que se sentirem culpados e sequer têm alguma responsabilidade pelos seus comportamentos. Isso lhes dá permissão para entender que são pacientes e não malfeitores. Também as encoraja a se submeterem a um tratamento longo e caro que dura anos a fio, ou melhor, a vida toda. Parece que esses novos desequilíbrios são enfermidades que ninguém espera superar completamente. O pecado, visto como doença, tem demonstrado ser vantajoso para a multibilionária indústria do aconselhamento e terapia a longo prazo e até mesmo permanente. E em outro livro sobre o tema, um psicólogo sugere uma estratégia de como a terapia comercializa seus serviços. Primeiro, psicologização permanente da vida. Segundo, das dificuldades, fazer problemas e espalhar os alardes. Terceiro, tornar aceitável ter problemas e não ser capaz de resolvê-los por si próprio. Quarto, oferecer salvação psicológica e não espiritual. A terapia médica para o pecado só alimenta o problema específico que a própria propõe em tratar. O propósito é, com isso, aliviar qualquer sentimento de culpa, mas durante o processo leva as pessoas a se sentirem vítimas sem um pingo de esperança. É de se surpreender que tais diagnósticos tornem-se uma profecia já cumprida de autodestruição moral da sociedade como se vê. Diagnósticos errados implicam que qualquer tratamento prescrito dará errado. Tratar o pecado com meios carnais é o mesmo que tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Isso não fará nenhuma diferença, nem terá efeito algum. A sociedade terapêutica substitui o pecado pela doença. No lugar da responsabilidade, estimula a compreensão, argumenta a favor de uma personalidade dirigida pelos impulsos. A desculpa da doença se tornou quase que uma rotina nos casos públicos de má conduta. Qualquer um pode se livrar de suas responsabilidades e consequências, basta apenas se fazer de vítima. Portanto, podemos afirmar que o problema do mundo não são as doenças psicossomáticas. Afirmamos, sem sombra de dúvida, que o problema do interior da humanidade é o pecado. E a cura para o pecado não é fazer terapias. A cura para o pecado é o arrependimento. Fazendo-se de vítima, o pecador ignora ou minimiza a culpa ao comportamento pecaminoso. É muito mais fácil dizer estou doente do que eu pequei. Nada disso muda o fato perante Deus. O pecado perante Deus ainda é pecado. Deus não mudará sua maneira de pensar e tratar o pecado porque o mundo mudou sua maneira de lidar com a culpa e o pecado. Uau! Glória a Deus! O escritor aqui em nenhum momento está dizendo que é contra as terapias, mas sim contra o tratamento do pecado.
O aspecto aqui aprofundado, ele é bíblico, e nós estamos nos referindo a situações em que o homem corrompido tem se tratado de uma forma errônea. Pecado precisa ser chamado de pecado, e só é possível restauração através de arrependimento. Que possamos entender e aprender a discernir aquilo que ouvimos e aquilo que a palavra de Deus diz para nós que somos cristãos. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.